Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 32, pela monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo durante a última Páscoa em Jerusalém, ao instituir o divino sacramento e ir ao horto do Getsemane. Chegada a Jerusalém. Chegando com os apóstolos a Jerusalém, antes de entrar na cidade, minha humanidade experimentou dor por causa da morte iminente e por tudo aquilo que deveria sofrer durante a acerbíssima paixão. Embora tivesse ansiado durante todo o curso de minha vida por morrer e padecer pela salvação dos homens, todavia, ao aproximar-se o tempo marcado, senti dor por querer submeter-me a todas as penas e amarguras que a natureza humana costuma sentir quando se vê na proximidade do sofrimento e da morte. Animando-me, no entanto, dirigi-me ao Pai e ofereci-me de novo a Ele, inteiramente pronto para cumprir o querer divino, e pedi-lhe ajuda no auge das tribulações nas quais havia de encontrar-me, seja naquela noite dolorosa, seja em todo o resto de minha vida. Prometeu o Pai seu favor e sua assistência, e eu generosamente entrei na cidade. Ao passar pela porta, vi que em breve far-me-iam entrar por ali preso, maltratado, nas mãos de meus inimigos assaz cruéis. Tremi de horror. Encorajado, no entanto, pelo Pai, entrei e fui diretamente ao cenáculo, onde tudo estava preparado para a ceia conforme a lei. Nesta circunstância, dirigi-me ao Pai, pedi-lhe por todos os meus irmãos que se encontrariam em angústia, constrangidos a sofrer tribulações e padecimentos, a fim de que o Pai os animasse e confortasse mediante a divina graça. Vi que o Pai o realizaria, senti consolo oferecendo-lhe minha dor e íntima tristeza. Tinha presente todos os que estariam entre tribulações e angústias. Sentia também por eles pesar, mas consolei-me ao ver a graça e o auxílio que lhes proporcionaria o Divino Pai. Por isto, lhe agradeci também por parte deles a ceia. Tendo chegado ao cenáculo e estando tudo preparado por Pedro e João, que enviara antes, pus-me à mesa com os discípulos, após as habituais bênçãos e cerimônias que se costumam fazer nesta ocasião. Disse-lhes de novo que tinha grande desejo de fazer esta Páscoa e comê-la com eles, por ser a última que celebrava com eles, devido à proximidade de minha paixão. Na mesa, comendo o cordeiro, disse várias coisas aos discípulos, dando-lhes a entender bem que em breve seria entregue às mãos dos inimigos e morreria crucificado, após muitos maus tratos, golpes e injúrias, e que um deles me trairia. Proferia estas palavras e olhava todos os apóstolos, os quais, muito aflitos, perguntavam-me um a um: sou eu? Sem responder, fixava os olhos em Judas, o traidor. Quando também ele me dirigiu a pergunta, disse-lhe: és tu? Mas de modo que nenhum dos outros me entendesse. Então falei-lhe ao coração e admoestei-o com profundo amor, perguntando-lhe que mal lhe infligira, por querer me trair tão brutalmente. Lembrei-me todas as graças concedidas, o amor com que sempre o tratara. Disse-lhe que, sendo um dos meus mais íntimos familiares, isto é, do colégio apostólico, não devia fazer ação tão indigna. Ofereci-lhe o perdão pelo contrato feito com os escribas e os fariseus. Todavia, por mais que procurasse tocar-lhe o coração, não quis render-se. Já estava endurecido em seu mau propósito. Senti grande amargura ao ver a obstinação do traidor. Os discípulos mandaram-me perguntar por meio de João quem era o traidor, com a intenção de tirar-lhe a vida.
Respondi-lhe: é aquele que agora molha o pão no meu prato. Os apóstolos não entenderam, mas João, transpassado de dor, adormeceu sobre meu peito. Neste sono, compreendeu muitos dos mistérios divinos. Percebeu, no entanto, que Judas, neste mesmo momento, ensopava ousadamente o pão em meu prato. Para mostrar-se inocente, tomou esta liberdade a fim de parecer amigo, não traidor, e assim nenhum dos outros entendeu que era ele o pérfido. Vendo tanta obstinação no apóstolo traidor, ameacei-o dizendo: ai daquele por quem sou traído! Seria melhor que este homem jamais tivesse nascido. Conforme Mateus 26, 20, 25, Marcos 14, 17, 21, João 13, 21 a 26. Mas o traidor permaneceu endurecido na obstinação, vendo então na pessoa de Judas também todos os pecadores obstinados, que nem pelos numerosos benefícios, nem pelas ameaças se converteriam. Senti mais profunda pena e amargura. Meu coração, amargurado por essa sua obstinação, dirigiu-se ao Pai em busca de conforto, oferecendo-lhe este sofrimento para aplacar a justiça divina, muito irada contra o traidor. O Pai aplacou-se e prontificou-se a enviar novas luzes ao coração endurecido do traidor, bem como a todos aqueles que se lhe assemelhariam na obstinação. Vendo tamanha bondade do Divino Pai, tributei-lhe as devidas graças. O lava-pés. Ardendo meu coração cada vez mais pela chama divina e imensa caridade, e desejando instituir logo o divino sacramento, levantei-me da mesa, tirei a veste de cima e cingi-me com uma toalha de linho branco. Mandando que se trouxesse água numa bacia, comecei a lavar os pés dos discípulos. Antes, porém, de começar, ofereci ao Pai esse ato de abaixamento e humilhação, suplicando-lhe infundisse tal sentimento na alma, não apenas dos discípulos, mas também de todos os meus irmãos e sequazes. Por isso, voltei-me para o Pai e disse-lhe: quem será, ó Divino Pai, que acusará humilhar-se e abaixar-se de agora em diante, se eu, vosso Filho, tanto me humilho e me abaixo espontaneamente, para ensinar ao mundo uma virtude que vos é tão cara? Vendo que muitos poucos seriam os que a praticariam e que me imitariam, senti grande amargura. Dirigi-me ao Pai e ofereci-lhe de novo esta minha ação em desconto de toda a soberba, fausto e arrogância de meus irmãos, para que se aplacasse a ira paterna contra eles. Vi também os que me imitariam em tal virtude. Senti consolo, roguei ao Pai dar-lhes a graça de poderem cada vez mais se humilhar, para se tornarem mais e mais agradáveis a Ele, pois o Divino Pai ama muito quem pratica a virtude acima mencionada. Vi que o Pai lhes concederia a graça por mim suplicada, e lhe agradeci por parte de todos. Quis começar a lavar os pés por Pedro, enquanto chefe dos apóstolos, tendo ele me confessado como verdadeiro Filho de Deus, conheceu, por iluminação do Pai, minha dignidade e sua indignidade. Por isso recusava e não queria de modo algum que eu me humilhasse assim aos seus pés para lavá-los. Repleto, pois, de confusão, exclamava: Senhor, vós quereis lavar meus pés? João 13, 6. Vós quereis abaixar-vos tanto? Tereis de ver-vos lavar os meus pés? Jamais. Eu, que sou um mísero pecador, devo permitir que me laveis os pés? Jamais. Vós, filho de Deus, eu, servo indigno, como poderei consentir? Fiquei contente ao ver a humildade de Pedro e como o Divino Pai já o iluminava, para reconhecer sua indignidade e a dignidade da minha pessoa. Todos os outros apóstolos estavam atônitos e também com temor, reconhecendo sua indignidade e minha majestade tão humilhada. Por isto dei graças ao Pai. Somente o pérfido Judas censurava dentro de si mesmo o ato que eu queria realizar. E voltei-me para Pedro e disse que ele não sabia então o que eu queria fazer e em que me consistia aquele ato, mas sabê-lo-ia depois. Por isso, deixasse-me lavar-lhe os pés, se eu sou Senhor e Mestre. Do contrário, não teria parte comigo. A estas palavras, Pedro rendeu-se.
Deixou-me lavar os pés, dizendo que deixaria lavar também a cabeça, a fim de não ser privado de parte comigo. Assim eu, genuflexo aos seus pés, lavei-os com profundo amor, enquanto estava o apóstolo inteiramente confuso e concentrado em seu nada. Enquanto lavava os pés de Pedro, pedi ao Divino Pai dar-lhe a compreender o significado daquele lava-pés e o que operava em sua alma. De fato, o apóstolo entendeu que era um certo modo revestido de nova graça e sua alma foi iluminada e purificada. Por conseguinte, inteiramente compungido, ia repetindo dentro de si: ó Divino Mestre, quanta graça estás me comunicando por este ato de tamanho abaixamento vosso. Que exemplo de humildade me dais! Sentiu-se ainda muito confortado e com o espírito recolhido, porque a graça o ia dispondo para receber o divino sacramento. Após ter lavado os pés de Pedro e ter trocado a água da bacia, fiz o mesmo aos outros apóstolos, entendendo também eles o que Pedro compreendera. Todos estavam em silêncio e confundidos, sem oferecer resistência, por terem ouvido o que eu dissera a Pedro. Por isso ninguém ousou mais responder. Confundiu-se e compungiam-se só de olhar o ato heróico de humildade. Ao chegar ao pérfido Judas, o traidor, minha natureza humana experimentou horror e dor por causa do pecado em sua alma. Apesar disto, resolvi, no entanto, dar um novo assalto ao seu coração endurecido. Prestes a lavar-lhe os pés, disse-lhe interiormente: ó Judas, vês teu mestre humilhado aos teus pés. Sabe que sou o Deus de majestade. Teu coração suportará ver-me tão abaixado? Tu, criatura tão vil, ousarás levantar o pé contra mim e entregar-me às mãos dos inimigos? Judas, volta ao teu caro mestre. Reconhece teu grave erro. Pede perdão enquanto eu estou te oferecendo e o Pai está pronto a perdoar-te. Reconhece sua vileza, indignidade e miséria. Eis-me aqui pronto, não só para lavar-te os pés, mas para abraçar-te, para limpar tua alma de toda a culpa. O traidor resistiu a tão amoroso convite e com rosto turvo recusou a graça oferecida. Rejeitou as luzes divinas e persistiu em sua dureza, mais do que nunca agravado pela culpa. Deixei-o, pois, com o coração ferido de dor por tanta obstinação. A caridade fraterna. Após a função fiz um sermão, deixando-lhes um novo preceito, aquele do amor recíproco, com o qual deviam amar-se uns aos outros, com caridade fraterna. Vi como meus irmãos se tratariam mutuamente e o fraco amor com que se amariam, ainda como muitos se odiariam e como cada qual procuraria oprimir o irmão buscando o próprio interesse. Por isso, senti grande dor. Meu coração ardia pelo desejo de vê-los todos unidos à caridade perfeita. Vendo que haveria entre eles tanta desunião, experimentei grande amargura. Voltado, pois, para o Pai, supliquei-lhe dar aos apóstolos a graça para compreenderem bem o novo preceito e depois a todos os meus irmãos, a fim de o praticarem. Vi então todos os que observariam meu preceito. Senti consolação, embora tenha ficado amargurado ao ver o grande número daqueles que não só o transgrediriam, mas ainda o conculcariam. Apesar disto, dirigi-me aos discípulos antes de instituir o divino sacramento. Dei-lhes o preceito da direção fraterna, para que cada um soubesse que, sendo eu aquele que estava prestes a instituir o sacramento de união e de amor, não deve aproximar-se para recebê-lo quem não tiver tal amor e união com o próximo. Portanto, comecei a dizer-lhes: dou-vos um mandamento novo, isto é, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Viste o que vos fiz, a exemplo que vos dei. Vós chamais-me de Senhor e Mestre, e dizeis bem, visto que o sou. Se, portanto, eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. O servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado mais do que aquele que o enviou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Suportai-vos uns aos outros como eu vos suportei com tanta caridade e amor. Amai-vos, filhinhos. Nisto, precisamente, reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, conforme João 13:16. Enquanto dizia estas palavras, ia-se inserindo nos corações deles a direção que lhes mandava, e eles experimentavam-lhe os efeitos. O Pai os iluminava também.
Assim entenderam bem o peso do novo preceito que lhes dava. De fato, compreenderam e inflamou-se um vivo desejo de praticá-lo. Então deles podia-se dizer que eram um só coração e que consideravam-se com caridade e amor perfeito. Assim iam se dispondo cada vez mais a receber o divino sacramento. Sentia, portanto, grande consolação ao ver os discípulos unidos com perfeita caridade e o mandamento do amor fraterno se imprimir tão bem em suas mentes. Meu coração, porém, ficou muito amargurado ao verificar que o pérfido Judas estava ainda obstinado e não podia mais ouvir minhas palavras, pois se aos bons discípulos causava tanta consolação, a ele, por causa de sua culpa, ocasionava tédio e fástio. Vendo que nos apóstolos o preceito havia despertado sentimentos de amor fraterno, desejei causasse igual efeito em qualquer um que ouvisse. Pedi ao Divino Pai a graça de comunicar a todos as luzes e a graça que dera aos discípulos. O Pai me prometeu. Vi que o executaria fielmente. Vi todos que aproveitariam a dita graça. Senti consolação, mas senti amargura ao ver o grande número daqueles que dela abusariam. Súplica pelos irmãos. Terminado o sermão aos apóstolos que me haviam escutado compungidos e humildes, e tinham entre si perfeita caridade, voltei-me para o Pai e supliquei-lhe de novo, em nome de meus irmãos, dignar-se conceder-lhes o grande benefício de minha permanência entre eles no sacramento, até a consumação dos séculos. Ofereci-lhe por parte deles todos os meus merecimentos, para obter tão grande dom. Agradou ao Divino Pai minha súplica, e muito mais os meus merecimentos, moeda de valor infinito, digna de obter o grande benefício, mediante os meus próprios merecimentos. Satisfiz a justiça divina pelas ofensas recebidas no dito sacramento, da parte dos homens. Vi então novamente todas as ofensas que receberia no dito sacramento daqueles que de consciência culpada se aproximassem dele. Vi também todas as profanações às quais estaria exposto e senti de novo suma dor. Ofereci também esta ao Pai em satisfação por todas as ofensas que receberia. O Pai declarou-se satisfeito. Instituição do sacramento eucarístico. Neste interim, ardendo meu coração cada vez mais no desejo de instituir logo o sacramento, para doar-me inteiramente aos meus irmãos e dar-lhes a conhecer o incêndio de minha caridade e de meu infinito amor, tomei o pão nas mãos e, erguendo os olhos ao céu, dei graças ao Pai, visto que se cumpria o meu desejo. Depois agradeci por parte de todos os meus irmãos o grande benefício que recebiam. Inflamado ainda mais de amor para com meus irmãos, cheguei a esse admirável excesso. Parti o pão, tendo-o antes abençoado, e disse aos apóstolos: tomai e comei. E olhando o pão, disse: isto é o meu corpo. Ao proferir estas palavras, tive a intenção de mudar a substância do pão em meu verdadeiro e real corpo, sangue, alma, divindade. De fato, ao proferi-las, permaneci inteiro sobre as espécies do pão, mudando-se este em meu verdadeiro corpo e sangue, conforme disse. Em tal ato senti satisfação infinita por causa do dom infinito de mim próprio inteiro ao homem. O amor ficou satisfeito, dando por mim próprio dentro ao homem, inteiro ao homem. O amor ficou satisfeito, dando, portanto, o pão a todos os apóstolos, sob cujas espécies estavam meu verdadeiro corpo, alma e divindade, disse-lhes: este é o meu corpo dado por vós, acrescentando: fazei isto em memória de mim. Dei-lhes, então, a ordenação de ministros meus, com a faculdade de, por meio das palavras proferidas por mim na consagração, consagrarem o pão, a qual se mudaria em meu verdadeiro corpo. Depois de dar-lhes meu corpo em alimento, sob as espécies do pão, eu tomei o cálice, ergui os olhos, dei graças ao Pai, como tinha feito ao consagrar o pão. Entreguei-o aos apóstolos, dizendo-lhes: tomai e bebei, cada um a própria porção. Este é o meu sangue que será derramado em remissão dos pecados, conforme Mateus 26, 26, 28. Tendo-se convertido o vinho em meu sangue, os apóstolos beberam.
cada qual a sua porção. Ao dar-lhe, experimentei a mesma satisfação que sentira ao dar-lhes meu corpo sob as espécies do pão, a comunhão. Os apóstolos, ao receberem meu corpo em alimento e a bebida, experimentaram interiormente suma consolação, provando neste instante a união perfeita entre sua alma e o meu espírito, e dela usufruindo. Ao receberem meu corpo e minha divindade, ficaram revigorados e confortados pela estreita união e foram revestidos de nova graça. Provaram finalmente a suavidade do alimento divino e foram inflamados de modo mais perfeito de amor para comigo. Por isso, todos interiormente deram graças pelo alimento recebido. Somente o pérfido Judas enfureceu-se, visto ter recebido tal alimento com a alma manchada de grave culpa e, portanto, tomara sua própria condenação. O demônio apossou-se dele, de modo que, experimentando em si um inferno de inquietações e perturbações, desejoso de cumprir o péssimo contrato de minha venda, não podia mais se deter, estando de certo modo em cruel suplício. Disse-lhe: o que queres fazer, faz-o depressa, conforme João 13, 27 e 30, dando-lhe a entender com essas palavras que sabia de tudo. Efetivamente, o traidor partiu com grande pressa. Foi executar seu péssimo desígnio. Permaneci com os 11 discípulos, os quais não haviam entendido a traição de Judas. Do contrário, tê-lo-iam retido e estraçalhado, porque era muito grande o amor que me dedicavam e o desgosto ao ouvir que um dos seus me trairia e entregaria às mãos de meus inimigos. Minha amargura relativamente ao discípulo traidor era muito profunda, tanto mais que, apesar de repetidas advertências, de numerosas luzes e graças, quis persistir na obstinação e unir-se aos renitentes fariseus seus pares. Esses, depois de tão beneficiados e de terem recebido tantas luzes por meio de minha doutrina, deixaram-se obcecar pela malícia e permaneceram na dureza, procurando também eles, com grande avidez, tirar-me a vida e dar-me morte ignominiosa. Ó esposa minha, quanto foi transpassado meu coração por esses pérfidos! Não deixava de sofrer tudo e de oferecê-lo ao Pai em desconto de sua iniquidade. Enquanto eu fazia o que narrei, minha querida mãe encontrava-se em seu retiro orando. Em espírito penetrava tudo. Acompanhava-me nos atos internos, suplicando e dando graças ao Divino Pai. Ela também recebeu meu corpo sob as espécies sacramentais, as quais se conservaram em seu coração, até nova consagração, após minha ressurreição, e novamente me recebeu no sacramento, conservando-se nela as espécies sacramentais de uma comunhão a outra. Os efeitos esperados por meu corpo na mãe dileta foram admiráveis. Experimentava ela os júbilos e as consolações de minha encarnação. Quando descia ao seu seio virginal, recebeu-me e acolheu-me com todos os atos de respeito e de amor que a mente humana não sabe apreender, nem entender. Foi-me de tão modo aprazível que, se não tivesse tido outro grato acolhimento a não ser o dela, meu amor teria sido bem recompensado. Tanto me agradou e tão amorosamente acolheu-me a querida mãe. Desejei que todos os meus irmãos me acolhessem com grande amor. Ofereci este desejo ao Divino Pai, suplicando-lhe dar a quem me recebesse no sacramento luz peculiar para conhecer a grandeza do dom e o amor com os quais instituíra este sacramento, a fim de que por tal conhecimento se inflamassem de amor e com grande amor me recebessem. Vi que o Pai o faria, que muitos aproveitariam isso, me receberiam com ardente desejo e amor, conseguiriam muitas graças e me dariam grande satisfação. Rendi graças ao Pai, embora sofresse amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam da dita graça e das luzes divinas, não fariam caso delas, privando-me da dita satisfação e a si mesmos de tão grande bem. Judas combina a prisão de Jesus. Estando, pois, com os apóstolos, comecei de novo a falar, porque estavam já bastante confortados. Disse-lhes que chegara a hora de deixá-los. Os apóstolos encheram-se de tristeza. Consolei-os com palavras de esperança e de amor. Enquanto os consolava, sentia a amargura no coração, porque o discípulo traidor já estava lá tratando com os escribas e os fariseus, dos quais recebeu as 30 moedas estabelecidas para minha venda. O traidor sabia que eu, quando pernoitava em Jerusalém,
Costumava muitas vezes ir ao horto do Getsêmani e passar a noite em oração. Acreditou que naquela noite já tivesse ido para lá. De fato, fui para lá. Combinou com os fariseus vir ele próprio para entregar-me às mãos deles, indicando-me mediante o sinal fingido de amizade à corte destinada a vir durante a noite prender-me. Os fariseus estavam como loucos, presos de temor e falsa alegria. De temor porque ainda não estavam seguros de conseguirem ter-me nas mãos. E depois, visto que já começara a solenidade, diziam entre si: não devemos matá-lo no dia de Páscoa, porque pode haver tumulto no meio do povo. Mas os mais pérfidos deles replicavam: contanto que cheguemos a matá-lo, seja quando for, o que importa. Se o conseguirmos, agora façamo-lo, avante. Deliberavam entre si o modo de dar-me morte ignominiosa em patíbulo infame. Efetivamente chegaram ao acordo de fazer o que em seguida realizaram. Sua alegria era muito grande, embora falsa, porque no íntimo sentiam desgosto, paixão e um inferno antecipado. Apesar de tudo, saltavam e batiam as mãos em sinal de alegria, porque Judas lhes havia assegurado entregar-me às suas mãos. Não encontravam repouso, esperando a hora fixada e conduzindo neste interim a corte muito ocultamente. Diziam entre si: será mesmo verdade que por fim conseguiremos tê-lo em mãos? Oh, que sorte a nossa! Cessará de existir aquele que nos inquieta e perturba a nossa paz. Ouvi tudo, esposa minha, e podes calcular quão grande foi a amargura do meu coração. Avisos e confortos. Enquanto os pérfidos fariseus estavam assim conversando, eu discorria diante dos discípulos, lembrando-lhes de novo o preceito da dilação fraterna. Adverti-os a estarem atentos, porque nesta noite o inimigo infernal os atribularia assaz. Predisse-lhes toda a sequência, declarando-lhes que sofreriam escândalo por minha causa aquela noite. Feliz de quem não se escandalizasse, todos me abandonariam. A Pedro predisse que me negaria. Ele respondeu francamente que jamais o faria, e por ser muito ardente o amor que me dedicava. Dizia que, se fosse necessário, em vez de negar-me, antes morreria comigo. Respondi-lhe que haveria de negar-me 3 vezes antes do canto do galo, mas não acreditou no que lhe predizia, confiando demais em si mesmo. Verificando que o apóstolo tanto confiava em si, experimentei pesar, vendo que muitos dos meus irmãos imitá-lo-iam neste ponto, presumindo de si e depois cairiam como Pedro. Pedi ao Divino Pai comunicar-lhe luz e graça, a fim de conhecerem o erro e arrepender-se. O Divino Pai me prometeu. Vi que Pedro se arrependeria, como também muitos dos outros meus irmãos. Senti consolação pelo arrependimento deles e rendi graças ao Pai, embora experimentasse amargura ao verificar que muitos abusariam das luzes e da graça e persistiriam na infidelidade. Continuando a falar aos discípulos, disse-lhes muitas coisas. Eles, porém, mal compreendiam por estarem muito angustiados e atemorizados. Declarei-lhes que teria muito a dizer-vos, mas achando-os tão incapazes de compreender, desistia de falar. Viria o tempo em que o Pai lhes mandaria o Espírito Consolador, por meio do qual entenderiam tudo e tudo lhes seria sugerido. Vendo-os tão aflitos, sentia pena. Fui suavizando-lhes a tristeza com palavras de consolação. Filhinhos, dizia-lhes, estais muito aflitos por terdes de ficar privado de minha pessoa. Em verdade, tendes razão de entristecer-vos. Mas não temais, depois do 3º dia ressurgirei glorioso. Então sereis muito consolados. Agora é tempo de tristeza. Muito mais vos entristecereis por aquilo que me sucederá. Mas vossa tristeza se converterá em gáudio. Muitos se alegrarão e se regozijarão por causa de minha paixão e morte. Essa alegria, porém, terminará em eterno pranto. Os chefes terão todo o poder sobre mim agora que chegou o tempo determinado pelo Pai, no qual o Filho do Homem deve ser entregue às suas mãos e ser condenado à morte para realizar a obra da redenção. Mas sobre vós não terão agora poder algum. Chegou o tempo no qual devo glorificar o Divino Pai e ser Ele glorificado em mim e eu nele, a fim de que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço tudo o que Ele quer de mim. Vamos, já chegou a hora.
na qual devo dar princípio à minha crudelíssima paixão. Digo, se eu não quisesse, não haveria quem pudesse lançar minhas mãos, mas eu quero, por ser esta a vontade do Pai. Dito isto aos discípulos, voltei-me para o Pai. Roguei-lhe por todos e pedi-lhe muitas graças para eles, bem como para todos os meus irmãos e sequazes. Recomendei ao Pai a pequena grei que ele me havia dado. Supliquei-lhe que onde estivesse eu, isto é, na posse do reino eterno, estivessem também meus irmãos, ministros, ou seja, todos os que tivessem trabalhado fielmente. Tudo o que pedi ao Pai, ele me concedeu, eu louvei-o e lhe agradeci. Nesta circunstância, pedi ao Pai comunicar luz e graça, também aos meus irmãos, ministros e seguidores, para consolar o próximo, quando sabem que vivem em tribulações. Vi que o Pai o faria. Vi, no entanto, que muitos não saberiam servir-se disto, e que, de coração assaz no duro, deixariam o próximo em grave aflição, sem consolá-lo sequer com palavras. Senti grande amargura. Supliquei ao Pai consolá-lo ele, mediante a graça divina e consolação interna. O Divino Pai me prometeu, e eu lhe tributei as devidas graças. Em direção ao Getsemane, tendo obtido do Pai todas as graças pedidas e tendo dito aos discípulos o que devia dizer-lhes, para adverti-los bem e consolá-los, encaminhei-me com eles para o horto do Getsemane. Vamos, filhinhos, disse-lhes, porque em breve serei entregue nas mãos dos inimigos, que se atirarão contra mim, como lobos famintos para me devorarem. Digo-vos tudo isto antes para vos preparardes a sofrer tribulação. Não fiqueis desanimados, armai-vos com o escudo da fé e da oração, porque o demônio há de vos peneirar, como se peneira o grão. Fui com os 11 apóstolos ao horto, declarando-lhes muitas coisas, para ficarem fortificados. Estavam todos em redor de mim, aflitos e doloridos. Sentia profunda pena por causa de sua tristeza, e os recomendava ao Divino Pai. Não podiam nem sequer falar pela aflição e as lágrimas que todos derramavam. Embora os consolasse, era tão grande a aflição que experimentavam que não podiam senão chorar, porque o amor que me dedicavam era muito grande, e ter de ficar privado dele causava-lhes muita profunda tristeza. Ao sair da porta da cidade, voltei-me, e vendo tudo aquilo que nela se tramava contra mim, senti grande amargura, por causa da ofensa ao Divino Pai e o mal que viria sobre ela. Depois voltei-me para o Pai, e pedi-lhe perdoar e reter o castigo. Abençoei-a com o desejo de que a bênção divina descesse sobre todos, anelando retribuir-lhe com tanto bem. Enquanto grave era o mal que preparavam para mim. Deixei este exemplo a todos os meus seguidores, fazer o bem a quem lhes faz mal e rezar por quem os calunia e os persegue, assim como eu pratiquei em todo o decurso de minha vida. Pedi ao Pai transmitir luz, graça e virtude a todos os meus sequazes para poderem realizar isto. Vi que o Divino Pai o faria e que muitos aproveitariam. Senti consolação, como também experimentei amargura ao verificar o grande número daqueles que abusariam delas. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, como deveis preparar-te para receber meu corpo sob as espécies sacramentais, tendo o ardente desejo dele e recebendo-me cheia de amor e com a alma isenta de qualquer culpa grave. Quanto mais tua alma estiver purificada, tanto a maior graça receberás. À medida da fome que deste alimento tiveres, ficarás saciada de bens espirituais. Dar-me-ás muito gosto, pois compraz-me unir-me aos corações puros e limpos de toda mancha de culpa, e neles me deter. Inculco-te a direção fraterna, assim ver-se-á que me amas verdadeiramente, se observares este preceito, bem como tudo o que te sugeri. Fica atenta, porque sendo minha esposa e seguidora deves imitar-me em tudo. Procura fazer bem a quem te faz mal, reza por quem te persegue. Fica sabendo que durante toda a minha vida rezei por meus inimigos, beneficiando-os. Não concordes jamais com quem murmura sobre os atos de outro. Antes, foge deles e procura, quanto puderes, conservar a união e a paz entre aqueles com os quais estás. Age de maneira que cada qual te tome por exemplo.
quanto ao amor e à caridade para com o próximo, como também relativamente a todas as outras virtudes praticadas por mim e ensinadas a ti, com tanto amor e caridade, a fim de que quem te vê e contigo convive possa dizer de ti: eis uma verdadeira esposa e seguidora do crucificado. Se fizeres isto, dar-me-á muita satisfação.